A luz quente da noite filtrava-se pelas cortinas da elegante casa de Eunice. Mas seu olhar estava fixo no celular. Naquela mensagem luminosa que havia chegado na tela. Dakota Prescott. O nome ecoou em sua mente. Mas a princípio era apenas um rosto na infinidade de conexões comerciais que seu filho Fletcher conhecera ao longo dos anos. Porém, com o tempo, aquela mulher se tornaria a chave para tudo que desmoronaria em sua vida. Era um mês quente de outono quando Eunice conheceu Dakota pela primeira vez. Foi num daqueles típicos jantares organizados por Fletcher. Um homem ambicioso, sempre em busca do que chamava de oportunidades. Na ocasião, ele comemorava uma nova promoção em sua concessionária. Acompanhado da mãe, que sempre acompanhou o filho com devoção quase incondicional. Foi então que conheceu Dakota. Uma mulher de cabelos escuros. Sorriso perfeito e olhos tão calculistas quanto acolhedores. Ele tinha a postura de alguém que havia chegado longe. Que entendia o mundo dos negócios de uma forma que outros não conseguiam. A princípio, Dakota parecia apenas mais uma amiga. Uma mulher com quem seu filho Fletcher havia começado a colaborar. Conversei com ele sobre empresas emergentes. Sobre novas tecnologias que estavam mudando o mundo. Sobre veículos autónomos. Sobre venda de produtos inovadores. Mas o que Eunice não sabia era que tudo o que ouvia de Dakota era uma fachada cuidadosamente construída para conquistar sua confiança. Algumas semanas depois, Dakota chegou com uma proposta tentadora. Foi um investimento num setor altamente promissor, tecnologia de ponta. Algo que Eunice, com o seu limitado conhecimento em áreas tecnológicas, não podia deixar de admirar. Fletcher, sempre ansioso para impressionar a mãe, não hesitou em dar total apoio à ideia de Dakota. É uma oportunidade única, disse-lhe ele uma tarde, mostrando à mãe um folheto brilhante com imagens de produtos futuristas. Esse tipo de investimento tem um potencial enorme. E Dakota, bem, ela tem conexões. Ela tem uma visão. Eunice, olhando aqueles gráficos cheios de palavras complicadas e promessas deslumbrantes, não hesitou em confiar. Fletcher já havia investido parte de seus ganhos nesse novo empreendimento e, com a promessa de retornos incrivelmente altos. A ideia de participar não parecia tão arriscada. Sua mãe vai ficar bem, disse Fletcher a Dakota. Ela sabe o que está fazendo. Mas o que Eunice não sabia era que Dakota nada mais era do que uma vigarista profissional. Eu já havia jogado esse mesmo jogo muitas vezes antes. Ao longo dos anos, ele aperfeiçoou sua técnica, encontrar pessoas ricas, ganhar sua confiança e depois convencê-las a investir em projetos falsos. Sua tática era simples, mas eficaz. Primeiro, ele lhes ofereceu uma história convincente, cheia de fatos e números que pareciam absolutamente reais. Então, ele lhes pedia uma quantia significativa de dinheiro para garantir sua participação. E quando o dinheiro chegou às suas mãos, simplesmente desapareceu. Dakota começou com um pequeno investimento, alegando que sua empresa, Fit Future Innovations, estava na vanguarda da tecnologia de roupas inteligentes. Numa reunião, ela mostrou-lhes como as roupas podiam regular a temperatura corporal, ler a frequência cardíaca e até prever um ataque cardíaco iminente. Uma invenção que, claro, nunca existiu, mas com suas palavras persuasivas e charme, ela fez os investidores acreditarem nela, um após o outro, e logo Eunice se viu presa naquela teia, acreditando estar fazendo um investimento astuto, quando na verdade estava apenas alimentando a mentira. As semanas se passaram e Dakota começou a aparecer cada vez mais na vida de Eunice. Jantares em família, almoços de negócios, reuniões. Em cada um desses encontros, Eunice se sentia mais atraída pela ideia de fazer parte de algo grande. Fletcher é talentoso, Eunice, disse Dakota. Este é o futuro. Você tem o que é preciso para fazer parte de algo que mudará o mundo. Mas tudo começou a desmoronar quando os primeiros sinais de alerta chegaram. Eunice começou a receber e-mails estranhos, documentos não assinados e números de contas bancárias que não batiam certo. Apesar das dúvidas que começavam a se formar em sua mente, Fletcher continuou a defender Dakota. Não se preocupe, mãe, ela tem tudo sob controle, disse ele com um sorriso que Eunice começava a achar forçado. Era uma tarde chuvosa quando a verdade começou a surgir. Eunice decidiu fazer uma busca sozinha, sem contar a Fletcher. No início parecia que tudo estava em ordem, mas conforme fui indo mais fundo, algo não batia certo. Os documentos, embora bem elaborados, careciam de credibilidade. Os registros da empresa Fit Future Innovations não existiam. Não havia sede física, nem escritório. Tudo era digital, mas nada era tangível. Foi então que decidiu ligar para uma velha amiga, Agatha, que trabalhava no setor financeiro. A resposta de Agatha foi um golpe devastador. Eunice, essa empresa não existe. Analisei os arquivos. É uma farsa, uma fraude completa. A princípio, Eunice não conseguia acreditar no que ouvia. Mas Dakota, Fletcher me disse que estava tudo bem. Mas Agatha explicou que o mesmo golpe já havia sido executado em diversas cidades.
Com nomes diferentes e sempre com o mesmo esquema. O dinheiro dos investidores estava a desaparecer e as promessas de prosperidade desapareciam como fumo. O medo tomou conta de Eunice quando ela desligou o telefone. Eu sabia que algo estava muito errado. Mas o que mais a angustiava era o olhar do filho. Como ele pode ser tão ingênuo? Por que você não viu os sinais de alerta? A verdade começou a transbordar de Eunice como um rio imparável. Fletcher foi cúmplice. Ele também havia sido enganado. Mas isso não diminuía sua responsabilidade. Ele concordou em participar do golpe. Convencido pela promessa de um futuro brilhante que Dakota lhe vendeu. Eunice sentiu um misto de raiva e tristeza. O homem em quem sempre confiou. O filho que criou. Fez parte da mentira que quase arruinou a sua vida. O pior ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto Sterling, nora de Eunice, preparava uma nova fornada de pão em sua pequena padaria, o telefone tocou. Foi Agatha quem lhe deu a notícia que marcaria o fim da farsa. Eunice, encontrei outra coisa. Dakota está desaparecida, junto com todo o dinheiro dos investidores. E Fletcher, parece que ele está envolvido em tudo isso também. Eunice desabou na cadeira, incapaz de falar. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava o telefone. O golpe foi muito forte. Fletcher, seu filho, caiu tão baixo que se tornou parte de um golpe de tal magnitude. Daquele momento em diante, a vida de Eunice nunca mais seria a mesma. O ar na padaria de Sterling estava pesado. Como se a verdade recém-revelada flutuasse acima das mesas, misturando-se ao aroma de farinha recém-assada. Eunice, com a mão trêmula sobre a xícara de chá, mal conseguia processar o que ouvira. A imagem de seu filho, Fletcher, como cúmplice de toda essa mentira, não conseguia ser apagada de sua mente. O choque de ter sido enganada e, pior ainda, a revelação de que seu próprio filho havia participado da fraude. Tirou-lhe o fôlego. Como ele pode? Pensou Eunice, olhando para a janela embaçada, tentando encontrar alguma resposta. Durante anos ele acreditou nas histórias de sucesso de Fletcher. Em seus projetos brilhantes que, por mais malucos que parecessem, sempre acabavam fazendo parte de um grande sonho. Ela o apoiou, acreditou nele de todo o coração e agora tudo isso desmoronou. Mas o pior de tudo foi como Fletcher foi usado e manipulado. Como uma marionete, presa às promessas de riqueza fácil que Dakota lhe oferecera. Ela caiu no mesmo jogo que sua mãe. Ao ver sua vida desmoronar, Eunice percebeu que seu filho havia caído tão baixo que traiu tudo o que ela lhe ensinara sobre honestidade e trabalho duro. O telefone vibrou e Eunice olhou para a tela. Era uma mensagem de Sterling, que o ajudava a descobrir a verdade. Falei com Agatha. Encontramos mais detalhes. Fletcher esteve envolvido muito mais do que pensávamos. Você precisa falar com ele. Eunice deixou o chá de lado e, silenciosamente decidida, foi para casa. Ele precisava enfrentar Fletcher. Precisava ouvir suas palavras e entender por que havia decidido seguir o caminho da mentira. Ele sabia que não era hora de enfraquecer, era hora de enfrentar a dura realidade. Quando chegou, encontrou Fletcher sentado na sala. O rosto pálido e sombrio. Um reflexo do remorso e do medo que pairavam sobre ele. Ao vê-lo, Eunice não pode deixar de sentir um misto de raiva e tristeza. Seu filho estava quebrado, mas isso não era desculpa para o que ele havia feito. Fletcher, Eunice começou, sua voz calma, mas firme. Eu preciso que você me explique. Como você pode fazer parte disso? Você sabia que tudo o que Dakota nos prometeu era falso. E ainda assim decidiu ir em frente. Fletcher ergueu os olhos, cheios de vergonha. Ele sabia que não poderia escapar da verdade. Mas ainda não conseguia encontrar palavras para enfrentá-la. Por fim, ele falou, com a voz embargada, mãe. Eu não sabia como sair de tudo isso. Me senti preso, como se não houvesse outra opção. Dakota me fez acreditar que ela estava no controle. Que ela poderia nos levar a um futuro brilhante. Mas quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eunice respirou fundo, absorvendo suas palavras. A verdade era dolorosa, mas pelo menos Fletcher reconhecia o que havia feito. Eu sei, Eunice sussurrou, mas há algo que não entendo. Fletcher, por que você não veio até mim? Por que não me pediu ajuda antes de se envolver em algo tão perigoso? Fletcher engoliu em seco, seus olhos mostrando a luta interna dentro dele. Mãe, eu não queria te decepcionar. Você sempre acreditou em mim. E eu tinha medo de que se eu te contasse o que realmente estava acontecendo, eu te perderia. Eu vi você, sua dedicação, sua honestidade, e senti como se estivesse falhando o tempo todo. Eunice olhou para ele com um misto de pena e decepção. Ele sabia que a pressão das expectativas tinha sido grande para Fletcher. Mas também entendia que a responsabilidade era sua. Fletcher, o que mais me machuca não é que você cometeu erros. Todos nós cometemos erros. Mas você decidiu mentir e continuar mentindo. Mesmo quando sabia que algo estava errado. E isso não pode ser perdoado tão facilmente. O silêncio tomou conta da sala enquanto mãe e filho se entreolhavam. Cada um preso em seu próprio mundo de dor e arrependimento.
A traição veio não apenas do golpe de Dakota, mas da participação ativa de Fletcher nele, ajudando sua mãe a cair na armadilha, privando-a de sua confiança. Por fim, Eunice falou, num tom que deixava claro que não haveria mais volta. Vou fazer tudo ao meu alcance para consertar isso. Para salvar o que pode ser salvo. Mas você também terá que aceitar as consequências de suas ações. Fletcher, não podemos continuar vivendo em mentiras. Fletcher assentiu, sabendo que sua mãe estava certa. Não havia como voltar atrás. O dano estava feito, mas a partir daquele momento algo mudou dentro dele. Ele entendeu que o verdadeiro caminho para a redenção não era fugir das responsabilidades, mas enfrentá-las, mesmo que o custo fosse alto. Nos dias que se seguiram, Eunice e Sterling trabalharam juntas para reunir o máximo de informações possível sobre o golpe de Dakota. Eles fizeram ligações, coletaram documentos e contataram outras pessoas afetadas. Apesar da dor e da frustração, Eunice sabia que precisava agir rapidamente. Fletcher, embora envolvido na fraude, estava disposto a cooperar, mas a ideia de enfrentar a polícia o aterrorizava. Ele sabia que o seu futuro estava em jogo e, embora tivesse dificuldade em aceitar isso, também compreendia que tinha de ser responsabilizado pelo que tinha feito. A história da família de Eunice foi destruída por mentiras e ganância. Mas no meio da devastação, houve uma pequena centelha de esperança. Fletcher começou a ver o dano que havia causado e, embora não fosse fácil, estava disposto a fazer o que fosse necessário para corrigir seu erro. Eunice não tinha certeza do que o futuro lhes reservava. Mas uma coisa era clara, a traição do filho tinha sido uma lição brutal. Agora, ela tinha que reconstruir não apenas sua vida, mas também seu relacionamento rompido com ele. Passo a passo, com o passar do tempo, ele percebeu que às vezes grandes quedas precedem grandes mudanças e, embora a dor fosse insuportável, havia uma chance de redenção e reconstrução. Mesmo que fosse lenta e dolorosa, a verdade sempre tem um jeito de vir à tona. Mesmo que tentemos escondê-la sob camadas de mentiras e promessas quebradas. Eunice sabia que seu tempo com Fletcher como mãe e filho havia mudado para sempre. O sentimento de traição ainda estava ancorado em seu peito, pesado e doloroso, mas a maior dor foi ver o filho desmoronar sob o peso das próprias decisões. Fletcher tinha sido um fantoche nas mãos de Dakota Prescott e agora se encontrava preso em uma teia de mentiras, esperando encontrar uma saída, mas sem saber como. Eunice dedicou a vida a ser uma mãe exemplar, a dar o melhor ao filho, a confiar nele com todo o seu ser. Mas o que mais a marcou não foi o fato de Fletcher ter cometido um erro, mas sim o fato de ele ter feito isso sem pensar nela, sem confiar em seu amor e apoio. Em vez disso, ele escolheu seguir uma mulher estranha, uma mulher com promessas de dinheiro rápido e uma vida fácil. É no final, a mesma vida que tanto deu ao filho, aquela vida que ela construiu com esforço e sacrifício, estava prestes a desmoronar, apesar do peso de sua tristeza. Eunice procurou não demonstrar abertamente sua dor. Ela não queria que Fletcher a visse como fraca, mesmo sabendo que ele já estava lutando contra sua própria culpa e arrependimento. Com o passar dos dias, as tensões entre eles aumentaram. Fletcher passava horas em frente ao computador, tentando encontrar uma saída, procurando uma solução que lhe permitisse salvar seu futuro. Enquanto Eunice tentava se manter ocupada na padaria, assando bolos e tortas para não pensar no que estava acontecendo em sua vida pessoal. Certa tarde, enquanto a chuva batia forte nas janelas da padaria, Fletcher entrou sem avisar. Seu rosto estava cansado, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ele estava quebrado, como se tivesse percebido que tudo em que acreditou e pelo que lutou era uma ilusão. Eunice o viu entrar e, embora seu coração batesse acelerado, ela não pode deixar de sentir pena dele. Mãe, a voz de Fletcher estava quebrada, como se ele temesse que mais palavras pudessem quebrá-lo completamente. Sinto muito, isso é tudo culpa minha. Eunice ficou em silêncio por um momento, a dor nublando sua mente. O sentimento de traição foi tão grande que, a princípio, não sabia se conseguiria perdoá-lo. Mas, olhando para ele ali, tão vulnerável e arrependido, algo em seu coração se suavizou. Ele sabia que havia cometido um erro grave, mas também sabia que não poderia abandonar o filho naquele momento crítico. Eu sei, Fletcher, Eunice sussurrou, aproximando-se dele. Eu sei, mas quer saber, a coisa mais dolorosa de tudo isso não é o que você fez. A coisa mais dolorosa é que você não me pediu ajuda. Que não confiou em mim para o que estava acontecendo. Eu vi você se perder, e não pude fazer nada por você. Você nem me deixou fazer parte da sua vida naquele momento. Fletcher, com os olhos cheios de lágrimas, agachou-se de vergonha. Eu estava com medo de decepcioná-la, de que você pensasse que eu era um fracasso. Eu não queria que você pensasse que eu era um covarde. Mãe, eu não queria que você olhasse para mim como um homem que não sabe o que está fazendo. Eunice suspirou profundamente. Ela passou a vida inteira fazendo sacrifícios por ele, lutando para lhe dar o melhor.
E agora tudo se resumia a um simples erro de julgamento. Porém, a dor que sentiu não foi apenas pelo dinheiro perdido, nem pela confiança quebrada. Foi para ver como seu filho havia caído tão baixo, guiado pela ganância e pelo desejo de aprovação. Mas ele também sabia que Fletcher não era o único culpado por esse desastre. A astúcia e a capacidade de Dakota de manipular as pessoas foram a faísca que acendeu a chama da tragédia. Fletcher, o que mais me machuca é que você não confiou em mim. Eu sempre estive aqui para ajudá-lo. Por que você não veio antes? Por que você esperou até que tudo desmoronasse? Fletcher ergueu os olhos, o rosto cheio de arrependimento. Porque pensei que poderia consertar sozinho. Achei que se fizesse certo, tudo isso iria passar e tudo voltaria ao normal. Mas não sei como chegamos a esse ponto. Eunice foi até ele e colocou a mão em seu ombro. Não importa como chegamos aqui. O que importa é como saímos. E isso, meu filho, só podemos fazer juntos. Eu falhei com você por não perceber isso antes. Mas agora que sei, quero ajudá-lo. Mas precisamos fazer isso da maneira certa. Precisamos enfrentar as consequências. Fletcher assentiu, com medo do que isso significava. Você realmente pode me perdoar? Mãe, eu não sei o que fazer agora. Tudo está perdido. Eunice olhou para ele com uma expressão suave, mas firme. Perdoar você não significa que tudo voltará a ser como era antes. Mas eu vou te perdoar porque você é meu filho. E juntos podemos começar de novo. Mesmo que seja um processo longo e doloroso. O silêncio se estendeu entre eles enquanto Eunice e Fletcher estavam juntos na pequena padaria. Lá fora a chuva caía incessantemente. Mas lá dentro um pequeno raio de esperança começou a aparecer. A traição não seria facilmente esquecida. Mas Eunice estava disposta a lutar pelo filho. Para reconstruir o que haviam perdido. Nos dias que se seguiram, Eunice e Fletcher começaram a trabalhar para recuperar o que pudessem. Eles agendaram reuniões com advogados. Começaram a rastrear transferências de dinheiro e a reunir evidências para levar Dakota à justiça. Embora a situação parecesse desesperadora, Eunice sabia que, se quisesse salvar o filho, teria que enfrentar a verdade. Por mais dolorosa que fosse. Fletcher, por sua vez, começou a reconhecer as feridas profundas que havia causado. Ele sabia que o caminho para o perdão seria longo e que teria que reconquistar a confiança da mãe. Passo a passo, mas, pela primeira vez, sentiu uma centelha de esperança. Talvez eles ainda pudessem encontrar um futuro. Mesmo que não fosse aquele que ele havia imaginado. Eunice, por sua vez, apegou-se à ideia de que a redenção era possível. Até mesmo para o filho. A dor da traição ainda estava presente. Mas havia algo mais profundo que a superava, o amor incondicional de uma mãe que, apesar de tudo, continuava acreditando na capacidade de mudança do filho. As semanas seguintes foram uma mistura de desespero e determinação. Eunice mergulhou no processo legal com tenacidade feroz. Enquanto Fletcher, apesar dos seus sentimentos de culpa, também começou a assumir as suas responsabilidades. A traição de Dakota Prescott e o papel crucial que Fletcher desempenhou nela ainda pesavam sobre eles. Mas a verdade, embora dolorosa, veio à tona. O desafio agora era tomar medidas para corrigir o que tinha sido feito. Embora a magnitude da fraude e da corrupção envolvidas fosse assustadora, Sterling, nora de Eunice, foi fundamental na investigação, ajudando a ocultar evidências e a rastrear os rastros de Dakota. Juntos, passaram a procurar outras possíveis vítimas do golpe. Pessoas que, assim como eles, haviam caído na armadilha das promessas vazias de grandes benefícios com investimentos tecnológicos. Mas o que realmente começou a transformar Eunice não foi apenas a luta para recuperar o dinheiro perdido ou expor Dakota à lei. Foi o doloroso processo de aceitação que lhe permitiu ver a situação de outra perspectiva. O filho não era inteiramente culpado. Embora tivesse desempenhado um papel importante. O que aconteceu com ele foi uma história de manipulação, de sonhos desfeitos, de aspirações de alcançar algo grande que terminou em uma tragédia pessoal. Agora, confrontada com a verdadeira magnitude da fraude, Eunice sentiu que, de certa forma, Fletcher também tinha sido vítima. Embora não isento de responsabilidade. Eunice caminhou pelas ruas com uma nova sensação de clareza. Tristeza e ressentimento começando lentamente a dar lugar a uma aceitação mais profunda. Ela não era mais a mesma mulher que, antes de descobrir a verdade, depositou toda a sua fé no filho. Agora entendi que a vida não se trata apenas do que você pensa que é, mas do que você pode aprender com as quedas. Os erros e as traições. A redenção não foi um caminho fácil, mas foi aquele em que ele decidiu caminhar ao lado de Fletcher. Enfrentando juntos as consequências de seus atos. Um dia, enquanto revisava documentos legais no escritório de advocacia, Eunice recebeu um telefonema inesperado de Agatha. O tom da voz da amiga era sério. Mas havia alguma esperança nela. Eunice, descobri outra coisa. Falei com alguns dos outros afetados pelo golpe de Dakota e parece que alguns já entraram com ações judiciais. Isso está crescendo, e o que parecia ser apenas uma pequena fraude em Portland está assumindo uma forma muito maior.
Eunice agarrou o telefone com firmeza, sentindo o peso da situação ficar mais palpável. O que isso significa? Eles estão se unindo contra Dakota? Ela perguntou, esperando que pelo menos alguma justiça pudesse alcançá-la. Sim, mas há algo mais importante. Consegui entrar em contato com uma das pessoas que foi enganada por ela no passado. Essa pessoa tem informações importantes sobre como Dakota costumava manipular suas vítimas. E também sobre a participação de outras pessoas na organização das fraudes. Isso pode ser o que precisamos para derrubá-la para sempre. Eunice desligou o telefone com uma sensação de desconforto, mas também com um lampejo de esperança. Eu sabia que eles estavam na reta final. Durante semanas, ele sentiu como se tudo estivesse escapando de seus dedos. Mas agora algo estava começando a tomar forma. A justiça estava próxima e, com ela, a possibilidade de limpar o nome da família. Na noite seguinte, Eunice estava em sua sala com Fletcher, examinando alguns papéis e preparando a documentação necessária para apresentar ao tribunal. Fletcher estava cansado. Seus olhos refletiam um profundo cansaço. Mas havia algo em sua atitude que havia mudado. Embora ainda carregasse o peso de seus erros, ele não era mais o homem perdido de semanas antes. Eu sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas estava pronto para enfrentá-lo. Mãe, disse Fletcher, com uma expressão de arrependimento nos olhos. Eu sei que falhei com você. Que arrastei todo mundo para isso. Mas, por favor, deixe-me ajudá-lo a consertar isso. Farei o que for preciso. Eunice olhou para ele, sentindo que a dor da traição começava a diminuir. Que o perdão, embora ainda distante, estava ao seu alcance. Eu sei, filho, e também sei que não foi só culpa sua. Dakota te manipulou, te vendeu uma ilusão, mas agora é hora de enfrentar tudo isso. E faremos isso juntos. Juntos, mãe e filho. Eles começaram a planejar sua estratégia para expor Dakota à justiça. Mas, para além das estratégias jurídicas e dos julgamentos iminentes, o que realmente começou a sarar entre eles foi o vínculo rompido. A confiança que lentamente começava a ser reconstruída. Enquanto isso, as notícias dos golpes de Dakota se espalharam. A mídia começava a falar sobre as vítimas. Sobre como uma mulher aparentemente bem-sucedida estava por trás de uma rede de fraudes que destruíra tantas pessoas. Eunice e Fletcher não puderam deixar de sentir um pequeno alívio ao saber que a verdade finalmente seria revelada. Uma semana depois, Eunice recebeu a notícia de que havia sido encontrada uma pista crucial que poderia levar à captura de Dakota. Ela havia sido vista em uma cidade próxima, encontrando-se com pessoas desconhecidas. A polícia estava a caminho. Mas o que Eunice sentiu naquele momento não foi apenas a sensação de vitória. Foi uma mistura de alívio e exaustão. Finalmente, depois de tanto sofrimento, parecia que a justiça começava a alcançá-los. Eunice sabia que embora o que estava por vir não fosse fácil, havia uma pequena centelha de esperança para a sua família. Nem tudo estava perdido. Ele experimentou traição, dor e angústia, mas também aprendeu que a verdade, embora dura e dolorosa, é a única maneira de curar. E quando a luz da justiça começou a brilhar sobre eles, Eunice percebeu algo importante: a redenção não era um presente fácil. Mas era uma jornada que valia a pena percorrer. Junto com seu filho, ele faria isso, passo a passo. O processo de justiça começou a avançar a um ritmo constante. As autoridades conseguiram localizar Dakota Prescott em uma cidade vizinha, onde ele tentava abrir um novo negócio com outro nome falso. Mas a teia de mentiras que ele teceu durante tanto tempo começou a desfazer-se quando documentos falsos e provas de fraude foram apresentados ao tribunal. A notícia de sua prisão se espalhou rapidamente e as vítimas de seus golpes começaram a se unir, exigindo seu dinheiro de volta. Para Eunice e Fletcher, este processo judicial não foi apenas uma batalha legal. Foi o início de um processo de transformação interna. Embora a justiça começasse a seguir o seu curso, o caminho para a redenção e a reconciliação era muito mais longo e complexo. Ambos sabiam que o perdão e a cura não eram algo que pudesse ser alcançado imediatamente. Mas também compreenderam que o primeiro passo havia sido dado: enfrentar a verdade. Eunice, por sua vez, passou a ver a vida sob uma nova perspectiva. Por muito tempo, ela ficou presa às expectativas que tinha em relação à família e ao filho. Ele acreditara no sonho do sucesso, na perfeição da família, mas a fraude de Dakota destruíra essas ilusões. Agora, porém, em meio à dor, ele encontrou uma nova liberdade. A ideia de que não precisava viver sob uma fachada perfeita aliviou-o. Porque finalmente poderia ser quem era, sem medo do que os outros pensavam. Ela sabia que ainda tinha muito para reconstruir, mas já não sentia que as sombras do passado pudessem alcançá-la. Sterling, sua nora, foi seu principal apoio nesses dias difíceis. Juntos, eles começaram a redirecionar suas energias para o que realmente importava para eles: a padaria. O trabalho que Eunice sempre amou. À medida que as tensões diminuíram e a vida começou a recuperar o ritmo, Sterling sugeriu a Eunice que ela iniciasse um programa de culinária para idosos.
Algo que poderia não só ajudar outras pessoas a redescobrir o seu amor pela culinária, mas também curar através da criatividade culinária. Acho que você poderia ensinar aos outros o que aprendeu, disse Sterling uma tarde, enquanto preparavam torta de maçã. Sua história é poderosa, Eunice. As pessoas precisam ouvi-la. Você passou por tudo isso e sobreviveu. Agora, você pode ajudar outros a encontrarem seu próprio caminho. Como você fez? Eunice sorriu, emocionada com as palavras da nora. Ela estava tão concentrada nos problemas de sua família que nunca pensou em compartilhar sua história e experiência. Mas, naquele momento, algo mudou. A ideia de ajudar os outros através de sua paixão pela panificação a encheu de um novo senso de propósito. Ele não queria mais ser simplesmente vítima da traição de seu filho e da fraude de Dakota, queria ser uma fonte de inspiração para aqueles que se sentiam perdidos e precisavam encontrar um caminho para a cura. O programa começou modestamente, com algumas pessoas se inscrevendo nas aulas que Eunice dava na padaria. Ensinou não só como fazer pães e bolos, mas também sobre paciência, dedicação e a importância de fazer as coisas com amor. Através da culinária, Eunice compartilhou sua jornada pessoal, como enfrentou a traição, como aprendeu a perdoar e a reconstruir sua vida. Cada aula não foi apenas uma aula de culinária, mas uma terapia em si, uma oportunidade para os participantes se conectarem com seus próprios processos de cura. Enquanto isso, Fletcher, embora ainda lutando contra o peso de sua culpa, fazia esforços para se redimir. Ele começou a trabalhar na padaria com a mãe, aprendendo com ela não apenas ingredientes e técnicas, mas o que realmente significava trabalho duro e honestidade. No começo foi difícil para ele. Ele sentia que as sombras do passado continuavam a assombrá-lo. Mas aos poucos a dedicação de sua mãe, sua paciência e o amor incondicional que ela continuava a lhe oferecer o motivaram a mudar. Não queria mais continuar buscando a perfeição em ilusões vazias, agora eu entendia que a verdadeira satisfação vinha do esforço genuíno, de fazer as coisas com integridade. O caminho para a reconciliação entre mãe e filho não foi fácil, mas foi construído aos poucos. Eunice, embora magoada, nunca deixou de acreditar que Fletcher poderia encontrar o seu próprio caminho. Observei-o trabalhar na padaria, ajudando os clientes com um sorriso genuíno, e sabia que ainda havia esperança para ele. Ele cometeu erros graves, mas também estava disposto a aprender e mudar. A relação entre eles, embora ainda marcada pelas cicatrizes do passado, aos poucos começava a cicatrizar. Eunice, em sua nova função de mentora na padaria, encontrou uma forma de redenção pessoal. À medida que as pessoas compareciam às suas aulas, contavam-lhe as suas próprias histórias de perdas e traições. E Eunice oferecia-lhes não só conselhos culinários, mas também um refúgio, um espaço onde podiam partilhar as suas experiências dolorosas e encontrar forças para seguir em frente. Nos olhos dele, Eunice viu refletida sua própria luta e seu próprio crescimento. Um dia, enquanto organizava papéis em seu escritório, Eunice se deparou com uma carta do ex-marido, um homem que havia desaparecido de sua vida muito antes de tudo isso acontecer. Na carta, ele pedia desculpas pela ausência, por não ter sido o homem que ela precisava naqueles anos difíceis. Eunice leu as palavras com calma, sem pressa, sem emoções avassaladoras. Ela havia perdoado muitos, mas ele, embora importante em sua vida, não fazia mais parte de seu presente. Com um sorriso sereno, Eunice guardou a carta. Naquele momento, ele entendeu que o perdão não era só para os outros, mas também para si mesmo. Tinha aprendido a abandonar o que já não tinha utilidade, a perdoar o irremediável e a construir, passo a passo, uma vida nova, com a padaria prosperando e a vida mais equilibrada. Eunice finalmente encontrou a paz interior que procurava há anos. O processo de cura nunca foi fácil, mas agora, com Fletcher ao seu lado, com novas amizades e um propósito renovado, ela entendeu que a vida sempre teve um jeito de nos surpreender, de nos mostrar o que realmente importa. E embora a traição e a dor sempre fizessem parte da sua história, ela encontrou no seu próprio coração a capacidade de reconstruir a sua vida, de ajudar os outros e, o mais importante, de ser feliz novamente. Afinal, a vida tinha seus próprios caminhos de redenção.